Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Um dos importantes fatores para se atingir o bem-estar em uma sociedade é o desenvolvimento econômico do país. E um dos principais elementos para que esse desenvolvimento aconteça é a capacidade produtiva da sociedade, que envolve, entre outras coisas, a oferta de mão de obra. Ou seja, o desenvolvimento e, consequentemente, o bem-estar dependem de pessoas trabalhando e recebendo por isso. No entanto, o mercado de trabalho brasileiro possui características que não contribuem de maneira ideal para que isso aconteça. Só para termos uma ideia, de acordo com o relatório global sobre a lacuna de gênero de 2020 do Fórum Econômico Mundial, o Brasil figurava na posição 130 em relação à igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem funções semelhantes em um ranking com 153 países. Em levantamento realizado pela Grant Thornton e divulgado em 2022, foi revelado que a presença feminina em postos de liderança no Brasil era de 38%. Em 2019, mulheres em cargos de gestão correspondiam a 25% dos profissionais. Apesar desse aumento percentual de mulheres em postos de chefia, o país está atrás de África do Sul, 42%, Turquia e Malásia, 40%, e Filipinas, 39%, mas tem um resultado melhor do que a média da América Latina, que é de 35%, por exemplo. Na mesma pesquisa, outros dados são divulgados a respeito da participação das mulheres brasileiras nas companhias. 35% dos postos de presidente executivo são ocupados por mulheres. A média global é de 24%. 47% estão em cargos de liderança financeira. 6% das empresas afirmaram não manter mulheres em cargos de liderança. O resultado ficou abaixo também da média global, 10%, e da América Latina, 11%. Dito isso, como alavancar a participação feminina em postos de liderança de modo a ter mais igualdade de gênero? Há diferenças no jeito de liderar de homens e de mulheres? A liderança do século XXI é feminina de fato? Essas perguntas farei a Ana Clara Laaf, advogada, administradora, terapeuta, idealizadora do método Laaf de treinamento de líderes femininas. Ana Clara é pós-graduada em negócios de impacto e empreendedorismo social pelo Instituto Legado e é embaixadora do Capitalismo Consciente Brasil. Nome de peso, falando de um assunto da mais alta relevância. Bem-vinda, Ana Clara, ao Papo no Auge. Uma honra ter sua voz em nosso podcast. E para iniciar esse bate-papo, nos conte, por gentileza, por que estudar sobre liderança, por que treinar mulheres para tal fim. Bem-vinda novamente aqui ao Papo no Auge. Muito boa tarde, Saulo. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, a toda a nossa audiência aqui. Muito obrigada pelo convite, honrada de falar aqui no Papo no Auge. E liderança feminina é realmente, hoje em dia, uma causa que eu defendo para que o mundo prospere mais. De acordo, como você estava iniciando aí, né? De acordo com a McKinsey, né, a consultoria McKinsey, isso é um dado um pouquinho antigo, mas ela estimou que em 2025, né, o avanço da mulher no mercado de trabalho geraria um crescimento de 12 trilhões de dólares no produto mundial bruto, como se fosse o PIB da Terra. Então, é muito importante que a mulher avance no mercado de trabalho. Sabe que essa semana foi divulgado que chegou-se a 10% de CEOs no índice da Fortune 500, né, lá nos Estados Unidos. Existem mais CEOs com o nome John nos Estados Unidos do que mulheres CEOs.
Então, isso é aberrante, né? A gente está a cada dia mais preparado, e somos cerca de metade da população nacional e em nível mundial também. Não faz sentido tanta inteligência, tanta competência ficar de fora. E a mulher vem avançando a cada dia. Já somos maioria nos bancos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, maioria em concursos de alto nível e maioria em micro e pequenas empresárias, o que demonstra que quando a corrida é igualitária, né, a disputa é ali igualitária, as mulheres estão se sobressaindo, estão estudando mais a cada dia. Então, o meu projeto, em nenhum momento, ele é contra os homens, mas é em busca de um equilíbrio maior e que a gente aproveite toda essa inteligência que está sendo deixada de fora. Como eu falo, quando tem um posto de comando livre, quem deve ocupar? Uma mulher ou um homem? O mais competente. Acontece que há séculos, né, historicamente, os homens têm sido. Quando um homem está no comando, geralmente ele indica um outro homem, né? Então, os homens têm tido muita prevalência, né, nesse sentido. E aí as mulheres estão mostrando aí que não vão parar, que estão estudando mais a cada dia. Muitos desses dados de mulheres líderes, Saulo, são mulheres empreendedoras, porque ela cria o próprio negócio. E aí ela passa, muitas CEOs que a gente fala, às vezes são CEOs da própria empresa, como eu fundei a minha própria empresa. Então, esse dado, às vezes, ainda tem um pouquinho de disparidade, porque muitas dessas líderes fundaram o próprio negócio. Bacana, doutora Ana Clara, é uma fala balizada de momento. E deixa eu lhe perguntar, por que esse tema liderança ele não sai de cena, para a gente ficar bem ciente do tema, né? O que é liderar, o que é liderança? Pois é, hoje em dia a gente tem um novo paradigma de liderança, não só mais o comando e controle, um cargo de comando, não. A liderança hoje em dia é muito mais liderar com, ao invés de liderar sobre, e a cada dia mais. A pandemia veio catalisar ainda mais esse processo, acelerar esse processo. As pessoas trabalham hoje em dia remotamente, então esse controle, né, esse comando e controle perde a cada dia mais sentido. As pessoas têm que ser tratadas como adultos, né? Uma relação adulta, uma relação de respeito, de empoderamento do colaborador. E liderar é causar transformações no mundo, capacidade de causar transformações no mundo e impactar vidas humanas. Isso é liderar. Então, a gente, às vezes, até vê numa equipe um chefe que não é o líder, porque tem ali um outro, né, uma outra pessoa com mais carisma, com mais empatia. E o papel do líder, o papel a cada dia mais do líder ou da líder, é apoiar o florescimento humano, é apoiar a expressão do melhor de cada um à sua volta, entende? Eu acho muito bonito assim, o papel do líder como um jardineiro. Ele cultiva, né, como se fosse assim, um jardim para que as pessoas floresçam. E quando o líder ele é muito habilidoso, e no sentido não só de formação técnica, mas no sentido humano, ele consegue que as pessoas à sua volta expressem potenciais que elas mesmas sequer conheciam, né? Então, a gente consegue criar os negócios como um ambiente de florescimento, de expressão humana. Gostei da comparação, que a gente possa criar ambientes mais floridos, sem sombra de dúvida, eu acho até inclusive mais bonito, né? Doutora Ana Clara, dá para distinguir, né, uma liderança entre homens e mulheres? Se sim, né, como é que isso é percebido? Sim, há características diferentes, sim. A gente vem historicamente, né, de uma mentalidade mais machista, mais patriarcal, né, como eu falei, mais baseada em comando e controle. Isso é uma mentalidade antiga, mas que teve o seu momento, teve a sua validade em determinado momento da humanidade, na era industrial, né? Uma fala do Adam Smith, naquela época, era que o ser humano, se pudesse, não trabalharia. Então, ele só trabalharia em troca de uma recompensa, seria o salário.
né? Então, realmente, na era industrial, o trabalho era muito árduo, devia ser extremamente monótono, né? Passar o dia inteiro apertando parafuso ou cortando alfinete, né? A gente nasceu para algo muito maior do que isso, né? Nosso potencial humano é muito maior do que isso, ainda bem, né? Então, naquele sentido, realmente, né? A humanidade devia trabalhar de maneira muito árdua, muito penosa, né? Eram cerca de 16 horas de trabalho. E ali, então, o paradigma de liderança lá tinha que ser diferente, era comando e controle mesmo, e a gente, historicamente, então, tem essa mentalidade, né? Teve essa mentalidade mais patriarcal, mais machista, e foi importante para o desenvolvimento industrial, da tecnologia, mas a gente está num outro momento de humanidade que a gente precisa de características mais femininas. Como eu falo, não necessariamente é só um líder homem ou uma líder mulher. A gente precisa de mais características. E se a gente olhar as novas tendências dos negócios, a gente já vê características mais femininas. Por exemplo, economia compartilhada. Né? A gente compartilhar ao invés da posse. Compartilhamento é uma coisa mais feminina, posse é uma coisa mais masculina. O próprio ESG, ou em português ASG, ambiental, social e governança, é cuidado, é maior cuidado com o planeta, maior cuidado com as pessoas, maior transparência. Então, a gente tem características, hoje em dia também, brechós, né? Tem surgido muito a reutilização, a necessidade da reutilização, maior consciência ambiental, economia circular. Tudo isso é uma tendência mais feminina. E, na verdade, eu vejo isso como uma mudança de mentalidade mesmo da humanidade. Né? A gente estava com uma mentalidade que fazia sentido naquele momento, a gente até concebia que as empresas, pensa, né, há não muitas décadas atrás, acho que até quando a gente ia desenhar uma indústria, a gente fazia um caninho saindo fumaça. Era admitido, né, como se fosse, é assim, sempre foi assim, vai ser sempre assim. Era admitido que as empresas gerassem externalidades negativas, como se, né, essa é a forma de ser. Até o momento que a gente vem caminhando hoje em dia para um grande risco de um colapso ambiental e também social, que nos convida, para não falar, nos obriga a repensarmos nosso caminho como humanidade mesmo. Então, hoje em dia, a gente precisa de mais características, e por isso que eu falo que mais mulheres participando, porque a gente já tem, de maneira mais inerente, características como a capacidade de cuidado, de compaixão, de comunicação. As mulheres no Brasil, de acordo com o IBGE, elas se incumbem 10,4 horas a mais com a economia do cuidado, que é cuidar, seja remuneradamente ou não, cuidar mais das crianças, das tarefas domésticas, dos pais idosos. Então, nós já somos mais cuidadosas, né? Então, a gente precisa mais dessas características nos negócios. Uma grande fala, né? É importantíssimo isso que você disse aí. E pegando o gancho, doutora Ana Clara, a gente começou a falar alguns dados, você também expôs outros dados aí, que refletem um país e um mundo muito desigual quando a gente fala da participação feminina em locais de gerenciamento de liderança, né? Por que isso se dá? Como é que a gente pode ultrapassar essas barreiras? Né? Como é que a gente pode alçar mais mulheres a cargos de liderança, a cargos de chefia, né? Nas organizações, nos espaços de trabalho? Não só nos espaços de trabalho, também na política, né, nas decisões globais, a representatividade, né, ainda é muito baixa mesmo. E sabe, Saulo, se a gente pensar, tem decisões que não tem nem como os homens tomarem por nós. Tem um livro da Sheryl Sandberg, ela foi CEO do Facebook, do Google, e ela escreve o livro Faça Acontecer, que ela fala bastante dessa questão feminina no trabalho. Ela conta que ela estava grávida e ela falou que ela ganhou muito peso e estava um dia quente lá na Califórnia, né, lá no Vale do Silício. Ela trabalhava no Google nessa época, na Google, né, na empresa Google. E ela falou que quem chegasse 10 minutos depois, um pouquinho atrasado, não conseguia mais estacionar o carro perto da sede, né, para entrar na empresa. E ela conta que uma vez ela estava super grávida, né, final de gestação, assim,
ganhou bastante peso e teve que parar o carro longe, porque atrasou um pouquinho. Ela falou que também enjoava muito na gestação, foi uma gestação penosa. E ela falou que ela chegou caminhando e pensando como que não há vagas prioritárias para gestantes, né, aqui perto dos elevadores, perto da sede. E ela diz que entrou bufando lá na sala dos fundadores da empresa Google e falou isso, né? Como que vocês nunca pensaram nisso? E os dois diz que olharam para ela e falaram: verdade, verdade, porque eles nunca estiveram grávidos, né? Mas ela coloca o seguinte: eu, né, na minha posição, entrei com o pé na porta na sala dos fundadores. Outras mulheres poderiam fazer isso? Não. Então a gente tem homens decidindo questões mundiais, né, globais, e claro, aqui eu estou citando só uma decisão que talvez os homens nem consigam alcançar, porque realmente é uma questão feminina. Como, por exemplo, decidir se uma mulher poderia ter licença médica no período menstrual, porque ela sofre de cólicas assim gravíssimas. Um homem não vai compreender isso, né? Não só questões femininas, mas toda essa inteligência feminina estar mais presente em todos os ambientes. E aí, né, seguindo mais pela sua pergunta, como que a gente consegue, né? Primeiro, essa decisão mesmo de não deixar tanta inteligência de fora, sabe? As empresas que não estão adotando mais diversidade, mais equidade, agora falando, não só falando de mulheres, né, mas pessoas pretas, pessoas com deficiência, elas vão ficar para trás. Eu quero trazer um dado aqui da Century, falando um pouquinho agora do que fala que é DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, para a gente chamar a atenção para as empresas. Deixa eu trazer um dado aqui sobre isso. De acordo com a Accenture, né, uma consultoria empresarial, organizações diversas e inclusivas são 6 vezes mais criativas e 11 vezes mais inovadoras que seus concorrentes. Então, é questão de tempo, realmente, que essas empresas mais tradicionais, elas vão ficar para trás, sabe? O paradigma tem que mudar realmente. Hoje em dia, após pandemia, né, todo o mercado de trabalho mudou, as pessoas estão repensando muito seus valores, muita gente está disposta até a ganhar menos, mas ter uma vida com mais qualidade de vida. A pandemia ela trouxe para a gente uma noção mais forte da brevidade da vida, né? A gente, às vezes, vive como se a gente não fosse morrer, na verdade, todos nós, né? Eu acho que fazendo planos para quando, né? Para quando? Então, a pandemia, ela mexeu bastante, assim, na mentalidade do mundo todo, né? As pessoas perderam entes queridos, viram que realmente a gente morre de um momento para outro, gente, né? Povos ricos, povos pobres, morreu muita gente, uma perda imensa, e isso fez as pessoas repensarem, reverem seus valores sobre essa questão da brevidade da vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Então, muita gente não está mais disposta a aceitar qualquer trabalho, sabe? Né? Até com essa nova mentalidade do compartilhamento ao invés da posse, quanta gente hoje em dia não está nem aí para comprar, ficar 30 anos trabalhando para conseguir comprar um imóvel próprio. Quanta gente tem muito dinheiro, mas não quer ter carro. Não preciso disso, né? Então, essa revisão até de valores faz com que que as empresas se abram a contratar pessoas diversas. Então, isso inclui, né, pessoas diversas e extremamente competentes. Os times mais diversos, as equipes mais diversas, elas são as que, como está aqui, mais criativas e as que mais prosperam. Porque a gente precisa de gente diversa, pensando, né, cada um ali com a sua visão de mundo, da sua perspectiva. É muito monótono e muito pobre em termos de geração de saber e de soluções, um time todo igual, né? Se a gente pensar o que até hoje vem vigorando mais no âmbito dos negócios, um time de líderes ali, homens, geralmente brancos, por volta de 50 anos, né?
quer dizer, não tem diversidade, não tem formas diferentes de ver o mundo. Então, a gente tem esse dado aqui da Centro colocando que as empresas mais inclusivas são 6 vezes mais criativas, 11 vezes mais inovadoras. Então, não tem, é um caminho sem volta e acelerado. As empresas têm que revisar rapidamente, né, a composição de suas equipes. E por falar em novos modelos, né, e aproveitando mais uma vez o gancho da sua fala, por que a liderança da nova era é feminina? Então, com essas características, né, como eu falei, não necessariamente um homem ou uma mulher, mas para uma mulher faz muito mais, é bem mais fácil esse desenvolvimento de soft skills. Hoje em dia se fala muito em soft skills, que são habilidades sociais. Mais uma vez, o Google fez um projeto chamado Oxigênio, e ele foi buscar, assim, dos líderes de mais alta performance, quais eram as 10 características que esses líderes, homens ou mulheres, tinham mais presentes. O que essas pessoas... E isso, assim, pegando gente de nível CEO, formação alta, ou gerente, em geral, né? O que esses líderes têm mais resultado, que têm equipes de mais impacto, mais resultado, o que eles têm de diferente? Aí descobriu que das 10 habilidades mais presentes, 8 eram habilidades sociais, soft skills, habilidades interrelacionais. Então, volta um pouco para o que eu falei no início. O papel do líder é permitir, né, potencializar a expressão humana. Não, a gente já está saindo da era técnica, agora tem cada dia mais robô, cada dia mais inteligência artificial. Isso aí, realmente, se a gente ficar focado em disputar com o robô, a gente está ferrado, né? A humanidade acabou. Ao mesmo tempo, Saulo, a gente tem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas, nesse momento, sofrendo de saúde mental e emocional. 1 bilhão, entende? Né? Isso sofrendo de maneira, vamos dizer, mais grave, mais diagnosticada, mas pessoas tristes, quantas pessoas estão sendo deixadas para trás, né? O desalento, a desigualdade social. Então, o modelo tem que ser revisto muito rapidamente, até pela questão ambiental. Então, a gente precisa nos negócios, na política, né, nas decisões globais, dessas características mais femininas. Como eu falei, até com essas tendências novas aí de economia compartilhada, né? A gente vê o Airbnb, é uma nova era, porque com quanto que a gente pensaria, né? Até estudando o case do Airbnb, super engraçadinho, super interessante, que eram 3 estudantes, estavam ali meio duros, né? Uma república, 3 estudantes que estavam lá em São Francisco, ia ter um congresso, acho que de design, alguma coisa, mas todos os hotéis estavam cheios. E aí um deles, né, ali, rato de internet, resolveu que ia oferecer 3 acomodações, né? Porque o Airbnb não começou como quarto todo transado, com apartamentos bonitinhos, não. No início podia oferecer qualquer coisa. Iglu, barco, sofá, né? E aí um deles resolveu oferecer, né? Duros, né? Ali para pagar o aluguel e tal. E aí ele ofereceu, né? Acho que era um lugar, uma vaga para dormir no sofá, outro numa cama, outro numa beliche, mas só assim, tudo bem, meio perrengue mesmo. E eles pensaram assim, o perfil que deve aparecer deve ser estudante como a gente, né? Até pela confiança, né? Como que a gente pensaria? E eles ficaram assim impressionados, porque vou chutar por alto agora, mas foi tipo assim, uma senhora, sabe, um senhor médico e um outro terceiro lá. Quer dizer, é uma era que a gente tem que resgatar essa confiança no outro, né? Por que o Airbnb deu super certo e os hotéis, né, ficaram para trás, foram surpreendidos assim? Porque a gente quer ter contato humano. A gente está carente disso. A tecnologia desenvolveu, né, a industrialização, as máquinas desenvolveu. Então, o que a gente está precisando? Por que 1 bilhão de pessoas hoje em dia está em sofrimento? Porque a gente deixou para trás o nosso aspecto humano, o melhor do ser humano.
Então, é um momento da gente resgatar isso, de um mundo mais solidário, um mundo mais igualitário, mais justo. A gente já tem, hoje em dia, prosperidade financeira suficiente. É inadmissível que alguém durma com fome hoje. Eu fico até emocionada, porque é inadmissível, num mundo com tanta riqueza, né, que alguém ainda esteja numa situação de miséria, e tantos milhões de pessoas, né, no nosso país, em todos os países do mundo. Então, a gente já tem riqueza suficiente, a gente precisa agora de uma redistribuição melhor, de um mundo mais igualitário. Então, as mulheres, elas têm as características, mais uma vez falando, pode ser um homem, claro que pode ser um homem também, com uma visão mais humana, né, mais humana da empresa, do negócio, do mundo. Mas as mulheres já têm, por natureza, esse valor de bem comum maior. Tá? Se a gente pudesse citar rapidamente assim, um porquê, vamos lembrar assim, na nossa ancestralidade que o homem ele tem essa visão de foco, ele saía para caçar, ele passava, né, ele deixava a mulher, os filhos lá na aldeia, e ele saía, ele tinha que desbravar, que voltar com a comida para a família, né? Então ele passava ali uma visão de foco, de disputa, né? De matar para não morrer, para sobreviver. A mulher ficava lá na aldeia. E aí, na aldeia, ela tinha que conversar com a colega do lado, né? Para cuidar ali dos nenéns, uma solidariedade. Ah, o que vocês conseguiram? Você quer trocar um pouco de fruta silvestre por um pedaço de carne? Então, a gente já tem essa maior facilidade de comunicação. Os homens falam cerca de 7.000 palavras por dia, nós falamos cerca de 20.000. Porque a gente tem muito mais para falar, né? Somos muito mais interessantes. Ninguém vai dizer que mulher é tagarela, né? Então, necessariamente, a gente já se comunica com mais facilidade, entende? Essas características já são mais inerentes. O meu projeto, na verdade, ele ajuda essas mulheres a potencializarem o que elas já têm, porque ela já tem de maneira mais inerente. Claro, falando de uma maneira mais assim, né? Homens são de um jeito, mulheres de outro. Como eu falei mais uma vez, claro que tem homens que são super solidários, comunicativos, mas as habilidades, as soft skills, elas já são mais próprias das mulheres. Bacana, doutora Ana Clara. A minha próxima pergunta ela é um pouco, digamos, capciosa, né? Você é embaixadora da organização Capitalismo Consciente aqui no Brasil. Uhum. E aí o meu questionamento é, se o capitalismo é, per si, um modus operandi que parte de relações desiguais e que realça isso, como é que a gente pode ter um capitalismo consciente? Como isso se dá? Como essa consciência encontra respaldo no mundo em que há desigualdade de gênero nos postos de trabalho, e a gente falou isso aqui, né, em que há um número inferior de mulheres em cargos de liderança, isso a gente também falou aqui, em um mundo em que mulheres, mães, são mais vítimas do desemprego, e a gente falou isso aqui também, em um mundo em que mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens, e a gente também falou isso aqui, doutora Ana Clara. Defendendo mais uma vez, né, um dado que eu deixei para trás, eu vou trazer aqui, como você falou, né, mulheres, mães, nós somos cerca de 30 milhões de mulheres chefes de família no Brasil. Né? Então, eu falo, Saulo, que as mulheres já lideram, não percebem ou não são reconhecidas. Né? Mas se você pensar uma mulher que ela é chefe de família, ela está criando ali mãe solo, né, como se fala, está criando filho sozinho, ela lidera uma das situações mais difíceis, né? Ela está à frente da preservação da espécie humana, ela está criando ali, né, sozinha os filhos, né, um neném, e também trabalhando, porque ela tem que botar comida na mesa. Então, as mulheres já lideram, só não são reconhecidas. Mas falando um pouquinho do capitalismo consciente, que é esse movimento que eu adoro, da qual faço parte, ele nasceu em cerca de, por volta de 2000, lá nos Estados Unidos, com Raj Sisodia e com John Mackay. Raj Sisodia é um indiano, um professor indiano, assim, bárbaro, maravilhoso, uma pessoa super humana. E o John veio a São Paulo ano passado, né, pelo Instituto Capitalismo Consciente, eu não consegui ir na palestra dele. E o John Mackay, o fundador do Whole Food Market, né, aquela empresa que tem de comida de supermercados, né, mais naturais, lá nos Estados Unidos.
O Harsh Sisodia, uma vez, ele foi estudar nos Estados Unidos, né? Ele é indiano, e ele foi fazer um projeto de marketing. Olha que interessante, de marketing, publicidade. E, né, quanto que as empresas investiam em tudo, empresas americanas. Ele começou a perceber um tipo de empresa que investia muito menos em publicidade, investia muito menos, só que tinha, ao invés de clientes, fãs ardorosos, né? Como eles falam, um ambiente bacana, uma cultura bacana, sabe? Em que não só os clientes contavam para os outros, né, sobre aquela empresa, aquela experiência com a empresa, e aí eles tinham que investir muito menos em publicidade, porque já tinha um monte de porta-voz, e uma cultura bacana, uma cultura organizacional saudável, os colaboradores também amavam trabalhar lá e tudo, e ele ficou muito curioso, e aí ele começou a estudar e começou a escrever sobre empresas humanizadas, né? E contando rapidamente, né, sobre o fundador, o John McKay, fundador do Whole Foods Market, ele queria empreender. Só que na cabeça dele, ele era um empreendedor nato, né? Só que na cabeça dele, ele era assim, hippie, nos anos 70 e tal. Exatamente, mas quem empreende, o homem de negócios, não é legal, né? O capitalismo gera externalidades negativas demais, o capitalismo gera desigualdade. E aí os dois se juntaram, né, e começaram a promover o capitalismo consciente. E, como eu falo, né, uma mudança de mentalidade que tem que se retratar em atitudes, né, em práticas mesmo nos negócios. Se a gente pegar a mentalidade lá da escola de Chicago, né, que uma economia mais ortodoxa, o Milton Friedman, lá por volta dos anos 50, ele defendia o capitalismo de shareholders, ou seja, o capitalismo do acionista. Ele falava que o propósito da empresa é maximizar lucros aos acionistas. Isso virou realmente uma verdade da época, uma mentalidade. Então, né, está aprovado, está liberado, né? A empresa ela existe, o negócio existe só para, né, principalmente para maximizar lucros aos acionistas. E aí as externalidades, né, que fossem criadas, né? E aí poluição, degradação ambiental, desigualdade, muita desigualdade, né, entre salários, né, do chão de fábrica para o CEO. E aí nos anos em 80 veio um outro estudioso, né, um professor da Universidade de Virgínia, Edward Freeman, o nome até parecido, né, com Milton Friedman, mas Edward Freeman, que ele começou a falar do capitalismo de stakeholders, o berço do capitalismo consciente, assim, a inspiração é do capitalismo de stakeholders, ou seja, stakeholders são todas as partes interessadas, impactadas pelo negócio. Então, ele defendia que todas as partes têm que mitigar, sabe? Tentar pelo menos mitigar as externalidades negativas que o negócio cria. E o negócio deve ser criado para que todas as partes prosperem, inclusive toda a humanidade, toda a sociedade, o planeta. Porque se a gente pensar em stakeholders, vai muito além só daquela visão mais tradicional, clientes, fornecedores, né, quem está diretamente, as partes diretamente relacionadas ao negócio. Então, toda a comunidade é impactada. Né? Hoje em dia que a gente vê degradação ambiental, você admite mais que uma empresa jogue o seu resíduo no leito de um rio, apesar de acontecer ainda, né? Mas então começa a surgir esse novo paradigma, essa nova mentalidade. No Brasil, chegou em 2013, né? Criou o Instituto aqui no Brasil, começou a se falar disso, e é baseado em 4 pilares, que é um propósito maior. A empresa ela tem que existir sempre. Olha que visão, né, diferente da visão lá de gerar só lucro para o acionista. Não, propósito maior. A empresa tem que existir, tem que funcionar visando um bem comum. Além da sua produção ali, seja lá o que ela entregar no mundo, né? Qualquer negócio ele só pode nascer e continuar se ele ajudar a sociedade de alguma forma, né? Assim, cumprir alguma demanda, alguma necessidade da sociedade. Mas, além disso, ele tem que visar externalidades positivas. Então, não era só neutralizar,
não só neutralizar as externalidades negativas, mas também gerar de maneira positiva um bem comum maior. Então, propósito maior, uma liderança consciente, gerando uma cultura também consciente e essa orientação para os stakeholders. Então, o capitalismo consciente é um movimento que já existe no Brasil, cada dia mais empresas aderem, né? Aderem não só porque pagam uma mensalidade, mas devem, né, se comprometem a adotar suas práticas e tem essa visão de pegar o bem, vamos dizer, o lado bom do capitalismo, que é, de repente, essa força dos negócios, de gerar emprego, de resolver necessidades, né, da sociedade, porém mitigando as externalidades negativas e ainda sendo proativo e gerando um bem comum para a sociedade e para a humanidade. Doutora Ana Clara, falando agora um pouquinho sobre o LAAF, o método LAAF, né, do qual a senhora é criadora, como é que ele está posto, né? Como é que, no que é que ele consiste? Quais são os pilares em que ele se baseia? Como é que as pessoas podem aprender pelo método LAAF? O método LAAF ele se desdobra em 2 projetos: o Lidere-se e o Lidera. O Lidera são as 7 habilidades da líder da nova era. Então, essas habilidades que eu vim falando ao longo da entrevista, né, que as mulheres já têm com mais facilidade, como a comunicação, então adoto métodos como comunicação não violenta, o cuidado, criar um ambiente de mais pertencimento, mais cuidado, além do dado lá de 1 bilhão de pessoas adoecidas emocionalmente da Organização Mundial de Saúde, muito desse dado ele advém do ambiente de negócio. A gente ainda tem ambientes muito tóxicos. Somos campeões, de maneira vergonhosa, né? De maneira, né, que a gente tem que combater, somos campeões, somos o país mais ansioso do mundo. E campeões também em índices de burnout, de depressão relacionadas ao trabalho, de tentativa de suicídio. Quer dizer, os ambientes tem que mudar, né? Muito desses dados aí de um mundo muito doente vem dos ambientes de negócio. Então, no Lidera, eu trabalho essas habilidades, né, que as mulheres já têm de uma maneira mais inerente, até a visão mais geral, mais aberta, mais periférica, intuição e sexto sentido, que a mulher já tem mais desenvolvido. Hoje em dia, grandes autores vêm falando sobre a importância da conexão com a fonte, de uma inteligência maior e da inteligência espiritual. Então, eu também ajudo essas mulheres a acreditarem, né, e a desenvolverem ainda mais essa sensibilidade, esse sexto sentido. E aí esse cuidado, essa empatia, compaixão, características mais femininas. Porém, eu percebi que algo ainda impedia que as mulheres avançassem, e não só os fatores externos, né? A gente tem até um termo que fala o teto de vidro, que é exatamente essas barreiras institucionais que as mulheres enfrentam para ascender na carreira. Mas eu comecei a perceber que tinham muitas barreiras internas. E aí tem um outro projeto, que é o Lidere-se, que aí eu trabalho internamente, porque tecnicamente nós estamos a cada dia mais fortes, né? Em maioria nas universidades, estudamos mais, porém, muitas mulheres ainda se sentem incapazes de liderar, incapazes de assumir um posto de comando, como se aquele não fosse o lugar dela. Isso tem explicação, porque nós ainda somos muito criadas para sermos lindas, princesas, recatadas e do lar. Então, a mulher muitas vezes se sente constrangida numa posição de liderança. Não só constrangida, mas incapaz, sabe? Tecnicamente, ela faz mais. E aí, muitas vezes a gente entra no loop, e eu falo a gente, porque eu também já estive nesse looping, talvez de certa forma até ainda esteja, de achar que um sentimento de insuficiência e da síndrome de impostora. Não, mas eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ler mais um livro, eu não estou preparada. Então, tem mulheres que, às vezes, não aceitam um convite de promoção, né, de ascensão profissional, e muitas não se candidatam a uma vaga.
não se candidatam. Tem uma vaga aberta, os homens já vão correndo lá e tem estatística mesmo, sabe? As mulheres têm, vamos dizer, humildade demais e os homens, às vezes, de menos. Eles se candidatam mesmo que eles não estejam preparados, eles se candidatam. Eles são criados para serem mais, vamos dizer, empoderados, né? E as mulheres para ficarem muito numa posição de apoio. E, então, muitas vezes, os homens vão lá, mesmo sem preparo, eu vou sim, eu vou me candidatar, não custa nada, ou sou bonzão mesmo. E a mulher, muitas vezes, mesmo super preparada, ela acha que falta um livro, falta um curso. Além disso, outro dia, até vendo uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia, olha que interessante, ela falou assim, um juiz é promovido, ele chega em casa, vai chegar em casa, vai contar para a família, mesmo que ele seja, vamos dizer que ele mora em São Paulo e foi promovido lá para, sei lá, para o Nordeste. Ele chega em casa, eles vão abrir um vinho, eles vão festejar. A mulher é convidada, né, é questionada se ela quer aceita, né, ascender ali e tal, naquele posto. A resposta dela é, eu vou conversar em casa. Eu tenho que conversar em casa. Entende? A barreira, ela tem que ver, porque é isso que acontece, com quem os filhos vão ficar. Se o marido vai achar legal, entende? Se ele vai aprovar, talvez, o homem já chega comemorando, abrindo um vinho. Então, há muitas diferenças. Então, no Lidere-se, bom, essas barreiras a gente vai enfrentando a cada dia, falando muito sobre isso, mas eu posso atuar bastante no comportamento, no emocional, no mindset dessa mulher, para que ela se perceba como plenamente capaz de avançar na carreira. Então, no Lidere-se eu trabalho esses aspectos emocionais e no Lidera, potencializando ainda mais as habilidades que ela já tem como mulher. Falas super pertinentes e chegamos ao fim deste claríssimo Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a advogada, administradora, formadora de lideranças femininas, Ana Clara Laaf. Gratidão demais, doutora Ana Clara, um papo super massa. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa, desejo sucesso. Eu tenho certeza que é um programa, o seu, de formação de líderes, super atual, super relevante, que certamente vai tocar muitas mulheres. Obrigado aqui mais uma vez por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço imensamente o convite. Confesso que nem vi o tempo passar, né? Um papo assim tão fluido, tão relevante e que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigada por essa oportunidade, Saulo, e parabéns pelo seu projeto. Obrigado de verdade mais uma vez, doutora Ana Clara. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!